Ele escalou o poder nas esferas mais representativas da República. E é por isso que eu conto com você no dia 3 de outubro. Esteve no topo em mais de 20 anos de vida pública. Porque nós vivemos um momento hoje no Rio de ganha-ganha. O mundo torce pelo Brasil e torce pelo Rio. Estabeleceu alianças. Votar em Sérgio Cabral é quase uma obrigação moral. Construiu um império. Eu quero dizer ao povo do Rio de Janeiro, muito obrigado! Muito obrigado! Não coube dentro da sua própria soberba. Não me engana não. Pode essa inteligência toda pra estudar, o sacana. E saqueou os cofres do Rio. Ele tem condenações que somam mais de 400 anos de prisão. É réu confesso e admitiu até mesmo ser viciado. Sérgio Cabral Filho foi o maior charlatão, a maior facínora que eu já conheci na minha vida. Sorria, estamos no Brasil. E a prova disso é que Sérgio Cabral está solto. Ele que é o cacique-mor da maior organização criminosa do Rio de Janeiro, segundo o depoimento desse outro gente boa. Ele estava banindo centenas de presos do Rio de Janeiro, alegando que estava combatendo o crime organizado, mandando meter o pé em porta de barraco, dizendo que estava em favela, dizendo que estava pacificando as comunidades, quando na verdade hoje se descobre que a maior organização criminosa do Rio de Janeiro estava instalada dentro do Palácio Guanabara. E Sérgio Cabral Filho era o cacique-mor dessa organização criminosa que levou o Rio de Janeiro à falência. Nada como um lugar de fala. E esse facínora foi solto. Vale relembrar. E a gente começa com a notícia de que o Supremo Tribunal Federal revogou a prisão do ex-governador Sérgio Cabral. A decisão é da segunda turma do STF, composta por 5 ministros. Edson Fachin e Cássio Nunes Marques votaram contra o pedido da defesa do ex-governador. Mas André Mendonça, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes atenderam o pleito dos advogados. A votação foi no plenário virtual do STF e coube ao ministro Gilmar Mendes o último voto na noite de ontem. Gilmar entendeu que a prisão preventiva não se justifica, porque seria uma antecipação de cumprimento de pena do réu. Agora ele é seguido nas redes sociais, divulgando sua rotina saudável e abençoada pelas mãos da Suprema Corte. Não nega aspirações políticas em um futuro imediato e deixa o povo brasileiro de bem perplexo com postagens como essa. Para esse final de semana eu tenho 3 dicas para você. Mas 3 dicas que eu puxei pela memória, filmes que me emocionaram muito ao longo da minha vida. Então vamos lá. O primeiro é Blade Runner. É um filme de produção norte-americana, assim, incrivelmente prevendo o futuro do que mais ou menos estamos vivendo hoje. É um filme que me tocou muito, além de ser muito emotivo. Ele é um filme que tem humanos e não humanos, mas que nos encanta pelo amor. Outro é Cinema Paradiso, um filme italiano, onde um ser humano adulto retorna à sua cidade pequena na Itália e a importância da sala de exibição do cinema para ele. O que isso representou na sua vida e nas suas memórias. E o terceiro, eles não usam Black Tie, um brasileiro que marcou época e que não tem... Marcou época, mas não tem época. Você pode ver em qualquer época. Bom, o primeiro e o segundo, só alugando na Apple TV ou na Amazon. O terceiro, eles não usam Black Tie, está no Globoplay. São 3 grandes filmes. Para vê-los. Antes de assistir os filminhos do Cabral, gente fina, deixa o like nesse vídeo e se inscreva no canal. Agora vamos à réplica com os pingos nos is. Que tem uma ONG bem conhecida chamada Transparência Internacional e ela tem uma filial aqui no Brasil. E essa ONG criticou a postura de Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, por expor o luxo nas redes sociais após deixar a prisão em 2022. Com quase 50 mil seguidores, o ex-governador mescla vídeos na academia com dicas de livros e seriados, assim como fotografias de sua antiga vida pública. No último fim de semana, Cabral decidiu dar recomendações de filmes dentro de uma piscina com vista para o Pão de Açúcar, o cartão postal do Rio de Janeiro, muito conhecido, e usando também óculos de sol. A Transparência Internacional, então, afirmou não achar graça na postura descontraída dele e acusa Cabral de crimes que causaram mortes, imenso sofrimento humano e pobreza, dizendo que suas performances nas redes sociais se tornaram o símbolo da impunidade brasileira para o mundo. Condenado a 23 processos por corrupção, as penas de Cabral chegaram a ultrapassar 400 anos de prisão. No entanto, o total caiu para 274, em razão da anulação de sentenças e mudanças na dosimetria. Atualmente, ele cumpre medidas cautelares impostas pela Justiça e juristas afirmam não haver crime em sua postura. Você, Mota, Cabral se tornou um influencer digital, postando vídeos, dando dicas, malhação, dicas de literatura, filmes.
Isso tem incomodado muita gente, inclusive teve essa manifestação da Transparência Internacional. Se a gente abrir um concurso para escolher o símbolo da impunidade brasileira, vai ser uma disputa dura. É lógico, a gente tem os casos dos muitos políticos condenados que levam vida normal, viraram influencer, mas a gente também tem o pai que jogou a filha da janela do apartamento, está por aí, em liberdade. A gente também tem a filha que mandou matar os pais, também está aí, em liberdade. Tem um jogador que mandou matar a mulher, também está aí, em liberdade. Tem bandido pé de chulé que atira de fuzil na polícia e é solto no dia seguinte na audiência de custódia. Então, caros espectadores, está aberta a votação. Você que é espectador do Pingos nos Is, faça um comentário, mande o seu e-mail, a sua mensagem. Você vai escolher quem é o símbolo maior da impunidade brasileira. Você, Dávila, os juristas afirmam que esse tipo de postura não pode ser classificada como crime, mas tem uma questão de moralidade que a gente pode questionar, né? Não há dúvida, Caniato, isso é a degeneração da política. Agora, a imagem de Cabral, nós precisamos investigar o que está por trás. E o que está por trás é a irresponsabilidade do Supremo Tribunal Federal, que soltou todos os corruptos confessos da Lava Jato. O Supremo Tribunal Federal que colocou esses bandidos que foram para a política para assaltar os cofres públicos e soltaram como se tivessem agora ficha limpa. É uma vergonha o que foi feito durante esse processo de perdoar verdadeiros assaltantes da política pública brasileira que participaram da vida pública brasileira e agora saem com ficha limpa. Isso sim é desmoralizar o Estado Democrático de Direito, a lei, o devido processo legal e o respeito pela política nacional. Agora, o Beraldo conhece bem o Rio de Janeiro, né? Passou muitos anos da sua vida lá. Se a produção tiver o vídeo, mais uma vez, a gente mencionou que ao fundo estaria o Pão de Açúcar. Até parece, né? Mas na verdade não é. O Beraldo conhece bem. É o que? O Morro do Vidigal, Beraldo? Se você quiser, inclusive, emenda o comentário desse vídeo que causou, na verdade, muitos comentários, né? Muitas repercussões para essa postura de Sérgio Cabral, curtindo a vida doidado, né? Pois é, o Mota avalia também, mas me parece que no fundo ali está o Morro do Vidigal e que ele está fazendo esse vídeo da piscina de um hotel 5 estrelas, talvez o hotel mais caro da cidade do Rio de Janeiro, esbanjando uma vida de luxo. Agora, isso não é por acaso, não é que Sérgio Cabral segue ali levado pela sua extrema vaidade. Ele está fazendo esses vídeos, essas postagens, de forma calculada, porque ele busca um mandato a partir de 2026, ao que tudo indica, será candidato a deputado federal e quer se colocar de uma forma comum ali, como uma pessoa qualquer. Mas isso não é verdade. Sérgio Cabral foi o ícone, o líder de um esquema absolutamente nocivo a um Estado desesperado por desenvolvimento, por crescimento, por melhores oportunidades, por solução do problema da violência. E vejam, Sérgio Cabral, quando chegou ao poder, trouxe toda a sua política de segurança pública que previa a moralização, o domínio das comunidades, das favelas do Rio de Janeiro pela força da polícia. E isso aconteceu, teve um programa das UPPs, das Unidades de Polícia Pacificadoras, que, aliás, na época me causava muita estranheza, porque parecia um passe de mágicas. Vinha um grupo da polícia, do BOP e tal, e rapidamente tomava a comunidade, devolvia a comunidade ao controle da polícia, do poder público, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Entretanto, dado um episódio que aconteceu na Rocinha, houve uma campanha de parte dos veículos de imprensa contra essa política de segurança pública e tudo acabou. E o Rio continuou o que sempre foi, na verdade, fora aquele momento ali de uma ilusão de que o problema da segurança pública havia sido resolvido. O Mota, inclusive, especialista no tempo, pode trazer mais detalhes, mas ele estava ali preocupado não em resolver os graves problemas do Estado, mas em roubar. Foi uma gestão para roubar. Isso era evidente. Só que ele foi eleito, foi reeleito, elegeu seu sucessor, Luiz Fernando Pezão, que depois acabou preso também. E até hoje, todas aquelas pessoas, os deputados, aquela turma toda que estava no seu secretariado, continua sendo eleita na política do Rio de Janeiro. Então chega-se a um ponto em que a escória da sociedade fluminense vê na política um instrumento de enriquecimento e adota isso, e infelizmente parece que a população já não tem nem mais força para brigar. Vai entubando, vai engolindo, e vários daqueles que tiveram a sua vida investigada na Lava Jato e os seus crimes apontados continuam aí sendo eleitos e reeleitos. Pois bem, agora a gente observa o vídeo postado por Sérgio Cabral, para as pessoas que estão nos acompanhando pelas emissoras de rádio. Ele está numa piscina
principalmente num local alto. Então, o Beraldo diz que possivelmente em um hotel ou em um edifício, uma região nobre do Rio de Janeiro, e aí ele acaba compartilhando dicas de filmes, e aí aparecem as capas dos encartes desses filmes, Blade Runner, Cinema Paradiso, Eles Não Usam Black Tie. Então é um vídeo com uma certa produção, não é que ele gravou ali e postou, não, deve ter, alguém ajudou a fazer isso, uma produção, ou sei lá, alguém que tenha conhecimento em redes sociais. Agora, Mota, quando o Beraldo levanta essa possibilidade de que Sérgio Cabral adota uma estratégia de comunicação pensando, talvez, inclusive, em um processo eleitoral, você entende que essa estratégia de comunicação funciona, consegue atingir o objetivo, ou na verdade se torna uma peça cômica ou tragicômica que acaba expondo muitas instituições da República, mas também acaba colocando em xeque o próprio eleitorado do Rio de Janeiro, né, que vai ter que fazer em algum momento uma autorreflexão? Primeiro eu quero, mais uma vez, dizer que isso não é exclusividade do Rio de Janeiro. Esse tipo de situação, há muito tempo, deixou de ser característica do Rio de Janeiro. Acho que a gente pode encontrar exemplos desse tipo de situação pelo Brasil inteiro. O Rio é uma vítima especial, porque o Rio de Janeiro foi durante muito tempo a capital da República. Depois que deixou de ser capital, entrou num processo de degeneração que foi acelerado pela fusão do estado da Guanabara com o antigo estado do Rio de Janeiro, e talvez a pá de cal no Rio de Janeiro que a gente conhecia tenha sido a determinação de um governador que governou aqui no início dos anos 80, que disse que a polícia estava proibida de subir os morros do Rio de Janeiro para realizar operações. Uma situação muito parecida com a qual o Rio de Janeiro vive hoje. Eu acho que o que a gente pode esperar de vídeos como esse, Caniato, é a repulsa generalizada da maioria das pessoas. Mas eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão para pensar para onde a gente deve direcionar essa repulsa. A gente precisa se perguntar que fatores permitiram que essa pessoa estivesse ali na piscina. Ali parece ser uma cobertura pelo ângulo da visão do Pão de Açúcar que está ali atrás, me parece ser na praia de Botafogo, ou talvez na Urca, mas isso aí é uma cobertura, não acho que seja num hotel não. Mas a gente tem que se perguntar que fatores permitiram que um vídeo como esse fosse produzido, né? Que isso fosse aceito como uma coisa normal. Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Onde está a responsabilidade? Que país é esse em que a gente está vivendo e como é que a gente chegou até aqui? Essa foi a réplica de hoje. E se você chegou até aqui, nós queremos saber qual é a sua opinião. Entre nos comentários e deixe a sua réplica. Nos vemos no próximo vídeo.